Esses dias eu andei sumida e eu vou explicar para vocês por quê. Bom, gente, há 2 anos atrás eu é, formei um mioma no meu útero. E por que foi formado, né? Lembra que eu sempre falo que a gente tem que trabalhar as polaridades yin e yang? Então, o que acontece? Nós mulheres, né? Quando a gente vai para a polaridade, muito para a polaridade masculina, a gente fere o nosso feminino, né? Porque todos nós, tanto homens quanto mulheres, temos yin e o yang, né? O feminino e o masculino. Então, nós mulheres temos que ter mais feminino com um pouquinho do masculino. E o homem tem que ter mais masculino com um pouquinho do feminino, que é o símbolo do yin e yang, né? E quando a gente vai muito para a polaridade contrária, né, que no caso meu seria o masculino, a gente começa a fazer mais coisas que o homem faz, então a gente fica mais macho, mais homem. Então a gente vai mais para a matéria, a gente começa a se sobrecarregar, e aí o nosso feminino vai mostrar que você se desequilibrou, né? Então formou um mioma, que é uma coisa que eu nunca tive nada no meu útero, nunca tive nenhum descontrole hormonal, nada, né? E então, por que aconteceu isso? Naquela época, o Ricardo, né, a minha chama gêmea, tinha acabado de se afastar, né? E foi o afastamento mais doloroso que a gente teve. Por quê? Porque a gente estava muito bem, né? Tava como se fosse uma lua de mel. Só amores, só elogios, realmente uma intensidade muito grande. Então ele se afastou, né? Eu entrei na Neia, né? Na noite escura da alma. E imediatamente, gente, quando ele se afastou, no dia seguinte teve mudança da minha família, minha mãe e meu filho. Então a minha mãe, ela modificou no dia seguinte. Então, por exemplo, ela sempre acordava com uma cara boa. Minha mãe não acordava assim, triste ou irritada. Claro que pode ter dias que a gente está assim, mas é que foi muito significativo para mim, porque nunca acontecia isso. O dia seguinte desse afastamento aconteceu e ali foi, né? Deu continuidade a isso. O meu filho fugiu também. O meu filho começou a não querer me ver. E na época eu já sabia que eu era chama gêmea do Ricardo, mas eu não sabia a fundo o que era ser uma chama gêmea. Não sabia que eu era ele, né? Que nós somos a mesma alma, né? Que chama gêmeas é a mesma alma dividida em dois corpos. E nessa época eu não sabia. Então, talvez se eu soubesse, nem sempre, né? Mas talvez se eu soubesse, teria mais controle, mas sem saber o que estava acontecendo. Ele tinha me prometido que não ia se afastar mais de mim. E mas fez novamente. Aí, lógico que hoje eu entendo que isso é necessário, porque a gente ainda não estava curado, nem eu, nem ele, e a gente tinha que passar por tudo isso que a gente ainda está passando, né? Eu tinha que ter muitos aprendizados. Eu ainda trabalhava com a dentista, né? Que não tem nada a ver com a área espiritual. Então eu estava completamente fora da minha missão de alma. Eu ainda morava com a minha mãe, também estava fora do fluxo da vida, né? Porque o que acontece? A gente tem que ter a nossa independência emocional e financeira, principalmente nós chama gêmeas, mas isso, na verdade, todos nós, né? Então aí minha mãe e meu filho mudaram, né? O meu filho tá melhor, claro, mas a minha mãe nunca mais voltou a ser a mesma, gente, nunca mais. Ela começou imediatamente
perder memória, fazer confusão, ficar toda estranha e eu ainda trabalhando, não entendendo o que estava acontecendo aquilo. E aí ela entrou numa depressão, né? Aliás, a minha chefe da época, né? Ela ficou completamente insuportável, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a me chamar a atenção de coisas que não eram reais, que não tinha sentido naquele momento para mim. Hoje eu entendo que tudo isso são karmas de vidas passadas, mas na época eu não imaginava. Mas aí minha mãe entrou em depressão, né? E aí eu comecei a fazer tudo sozinha. Eu comecei a sentir muitas tristezas pelo afastamento do Ricardo, depois pela depressão da minha mãe, fora a minha Neia, né, que eu tinha acabado de passar. Comecei a cuidar de tudo, porque a minha mãe começou a ficar com confusão mental, que eu ainda não achava que ela estava com Alzheimer, eu achava que era só uma depressão. Mas a depressão faz parte do quadro de Alzheimer, que é o que ela tem realmente até hoje, né? Então eu comecei a cuidar de tudo. Então muitas coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer sozinha. Então eu comecei a cuidar da parte financeira, eu cuidava da casa, isso sim, do filho, mas o filho ficou esquisito naquela época. Então eu comecei a ter que cuidar de uma pessoa doente que nunca precisei fazer isso. Comecei a ter que olhar tudo que eu não olhava, tudo que sempre tinha alguém que fazia por mim, ou pelo menos dividia comigo. Então, todas as contas, levar em médicos, começar a despertar cada vez mais, todo um processo doloroso e solitário, né? Então, o que acontece? Comecei a sentir muita tristeza, que também vai para o nosso útero, né? E hoje eu sei que o útero, ele mostra que são todas as dores, né? A gente concentra no nosso útero todas as dores dos nossos ancestrais, que a minha mãe é um deles, né? E que nós, principalmente que estamos em dinâmica de chama gêmeas, nós estamos fazendo uma limpeza de todas as nossas vidas nessa daqui. Então, por isso que é muito comum chama gêmea ter muito fluxo sanguíneo, né? Não só no período de ter no mês, não, direto, começa a ter muito, porque são limpezas, são catarses, são dores, são tristezas, e também é o excesso de masculino. Então, logo em seguida que eu passei esse processo, que eu entrei nesse processo da minha mãe ficar assim, foi ao mesmo tempo que o Ricardo começou a namorar essa pessoa que ele está até hoje, né? Então, tudo isso se concentrou no meu útero. Aí, nesses dias, eu tive um sonho com ele, que a gente teve a troca de energia sexual, e nesse dia eu senti muito a pele dele, o cheiro dele, eu senti, foi muito real o sonho. E na verdade o sonho é o encontro com a pessoa no astral, é a mesma coisa no físico, mas é no astral. Então ele é real. Então ele veio se encontrar comigo, só que ele veio, né, de uma forma tóxica, né, porque ele já estava nesse relacionamento e eu estava também nesse processo com a minha mãe. Então, nesse dia eu acordei já sangrando, com um lençol sujo de sangue, que eu assustei, que nunca aconteceu isso comigo, né? Para mim sempre isso foi muito tranquilo, a parte de útero, sempre foi tranquilíssimo, nem cólica menstrual eu tinha, nem na adolescência, sabe? E além de todo esse fluxo que eu amanheci, eu passei 3 dias com vômitos e diarreias, para você ver como o processo de dinâmica de chama gêmea é muito energético, espiritual e emocional. E de lá para cá até hoje, gente, eu estava com o útero. E aí eu comecei a pesquisar, procurar como que eu faço para tirar o útero, né? Tentei evitar a cirurgia, comecei a tomar suplementos que o Dr. Lair Ribeiro me falou, né? E aí o que acontece? Esses dias passados o mioma começou a aparecer no meu corpo, ou seja, ele começou a mostrar para mim
para eu voltar para o meu feminino, que eu estou muito masculina. E nisso eu fui para o hospital. E aí eu passei a semana toda, eu fiz a cirurgia. E eu estou muito feliz que eu tirei esse mioma. Então ele não pertence mais a mim. Então eu estou muito feliz com isso, gente. Muito feliz. Então tá fazendo uma semana hoje do dia da cirurgia. Então eu fiquei lá uns dias e agora estou em recuperação. Estou feliz da vida por ter equilibrado as polaridades. Claro que envolve mais coisas, é claro, e daqui para frente eu tenho que me cuidar. Mais ainda, por quê? Porque isso foi uma prova que eu preciso me cuidar para não ir mais para esse masculino, para eu deixar equilibrado as polaridades.